Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje vamos exibir uma produção da TV Câmara de Brasília, que mistura a linguagem de documentário com animação. No vídeo, o personagem Geraldo, um cidadão brasileiro preocupado com o futuro do planeta, conta a história da busca do homem por fontes de energia e as consequências desta busca para a humanidade. Em meio a vários questionamentos, o vídeo busca apontar caminhos para que o Brasil seja autossuficiente no setor energético e, ao mesmo tempo, proteja assim o meio ambiente. Que caminhos o Brasil pode seguir para continuar produzindo energia sem causar grande impacto ao meio ambiente? Este é o tema do vídeo Geração Energia, que você confere agora no programa Contraplano, o espaço do audiovisual e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Em algumas regiões polares, o sol não se põe durante quase 2 meses. É o chamado sol da meia-noite. Quem vê o fenômeno pela primeira vez tem a impressão de que os dias não têm fim. É como se aquela luz nunca fosse acabar. Talvez essa tenha sido a mesma sensação dos que investiram na indústria do petróleo. A sensação de que aquela fonte de energia e riqueza era inesgotável, mas eles estavam enganados. Você acha que a energia que ilumina sua casa e movimenta seu carro é infinita? Quem dera! Carvão, gás e petróleo podem acabar daqui a algumas décadas. E pior, quanto mais usamos essas fontes de energia, mais elas aquecem o planeta. A matriz energética do mundo hoje está baseada no petróleo e no carvão. No mundo, a maior preocupação que existe em relação às emissões de gases de efeito estufa estão relacionados à geração de energia. Está na hora da gente saber que esse modelo começou a falir, ele não tem mais como se sustentar. A busca do homem pela energia foi o que reuniu nessa história pessoas tão diferentes como a Sandra e o Marcelo, o Mikhail Gorbachev, o Thomas Edison, o outro Edison, o Fábio, o Ricardo, o George Bush e outros personagens que você vai conhecer agora. Bom, deixe eu me apresentar. Eu sou o Geraldo e vou ajudar a contar essa história. A primeira fonte de energia que o homem conheceu foi o sol. Depois ele descobriu o fogo, aprendeu a fundir o metal, criou a máquina a vapor. E aí começaram as queimadas. Veio a Revolução Industrial, as locomotivas, os teares mecânicos, os navios a vapor. Era preciso produzir riqueza cada vez mais. E riqueza demandava combustível. E tudo foi ficando muito acelerado. Quanto mais acelerado, mais necessidade de combustíveis. Depois veio a eletricidade. Thomas Edison inventou a lâmpada. E tudo isso levou o homem a lugares inimagináveis. Era o primeiro passo rumo ao aquecimento global. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a destruição. Um século depois da descoberta do petróleo, o mundo já dependia totalmente dele. Bom dia. Enche o tanque, por favor. Pois não? Pronto? Prontinho. Seu carro é muito econômico.
Foi aí que se descobriu que o petróleo podia acabar. Veio a primeira crise e os países produtores passaram a usar o combustível como moeda política. Os produtores de petróleo cortaram o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Isso criou um problema mundial, né? E os problemas se multiplicaram. Muito antes disso, ainda na década de 70, o Brasil já tinha saído na frente em busca de fontes alternativas de energia e criou o pró-álcool. A cana-de-açúcar dos tempos da colonização virou matéria-prima para a produção de combustível mais limpo e renovável. Com a crise do petróleo, o governo incentivou muito, com uma visão de Estado, uma produção alternativa, de produção de uma energia alternativa ao petróleo. O álcool é menos poluente do que a gasolina e emite menos gases do efeito estufa do que a gasolina. Nós conseguimos produzir o álcool por metade do preço do álcool americano, né? A perspectiva de crescimento da produção de etanol é enorme no Brasil. Nós estamos hoje produzindo cerca de 24 bilhões de litros, estamos projetando chegar a 64 bilhões de litros em 10 anos, um aumento de 150%. Apesar das vantagens, o mundo continuou usando os combustíveis fósseis e aquecendo o planeta. O principal vilão do processo do aquecimento global é o uso de energia nas formas, nos moldes como nós temos utilizado. No caso do Brasil, nós temos mais de 70% das emissões brasileiras relacionadas a desmatamento e uso do solo e uma parcela de 23% relacionado à energia. Hoje já é colocado não pelos ambientalistas visionários, mas pelos cientistas do mundo todo, é uma realidade. O derretimento dos polos, aumento da temperatura da Terra, a elevação dos oceanos, os efeitos climáticos diferentes que começam a ocorrer. Na região amazônica, nós poderemos ter aumento de temperatura de 8 a 10 graus. Então você imagina o que é uma situação de seca na Amazônia com temperaturas de 50 a 52 graus. O impacto que isso tem na natureza. Isso significa que a gente vai pegar e vai matar a floresta amazônica de calor. A cada 10 anos nós tínhamos 3 anos de ocorrência de estiagem, de seca, né? Agora, mais recentemente, os dados já mostram que de 10 anos, 7 tem ocorrido seca. Como a gente tem o soja plantado, né? Então com essa estiagem, né? Falta de chuva, então a gente pode perder tudo do soja, né? Bastante prejuízo. Acho que Glauber estava certo. O sertão vai virar numa vila sertão. O sertão vai virar numa vila sertão. A produção de energia a qualquer custo também gerou diferenças sociais. No Brasil, na zona rural, 5 milhões de pessoas continuam no escuro. Quem não produz energia está condenado ao subdesenvolvimento. Ter energia significa que você pode bombear água. Se você pode bombear água, você pode ter uma caixa d'água. Se tem uma caixa d'água, pode ter um banheiro que tem uma fossa. Né? Se tem a caixa d'água, pode também ter um chuveiro. Se a gente tivesse energia, as coisas vão bem melhor. Assim como não tem energia aqui, a gente fica de braços amarados ali. Tu não faz nada, tu não consegue nada. Faz falta, meu Deus.
É importante para tudo dentro de casa, tanto como fora, para construir, para tudo precisa. Faz falta bastante. A exclusão elétrica tem essas outras faces que são os processos sociais daqueles que estão incluídos ou excluídos, de você ser um cidadão do século XXI, do mundo moderno, ou ser um cidadão do século XX. O futuro depende das fontes de energia que vamos usar daqui para frente. E o Brasil até que pode ser considerado exemplo. Quase 50% da matriz energética brasileira é renovável. A maior parte dessa energia limpa vem das hidrelétricas, responsáveis por abastecer quase todas as cidades do Brasil. Nós temos as maiores reservas de água do planeta Terra, né? Isso dá condição excepcional do uso da água. Então as hidrelétricas produzem energia elétrica a um custo muito baixo, o que é muito positivo para o Brasil. É uma energia limpa, é uma energia renovável e economicamente é uma opção que ainda é a mais vantajosa. A hidrelétrica é o que faz do Brasil ter é um dos elementos que faz do Brasil ser um destaque a nível mundial em termos de renovabilidade da sua matriz. Mas a construção de uma hidrelétrica traz impactos ambientais e sociais. Para construir Itaipu, a maior usina do mundo em geração de energia, foi preciso destruir a maior cachoeira em volume de água do planeta. Baubina alagou mais de 2.000 km² de floresta nativa e hoje sua emissão de gás carbônico é 10 vezes maior que a de uma termoelétrica a carvão. Para construir Tucuruí, 32.000 famílias foram desalojadas e na usina de Machadinho não foi diferente. 2.000 famílias foram atingidas pela construção da usina. Uma delas era a família de Edson. Vem simplesmente anuncia uma obra, se tu não sai por bem, sai por mal, tu é tratado como um estorvo. Quando o agricultor não aceita as indenizações oferecidas pela empresa, as empresas podem recorrer ao instrumento de desapropriação por utilidade pública. Então esse dinheiro que o agricultor não aceita como indenização é depositado na justiça. E aí tem um problema, porque a justiça acaba levando, em alguns casos, 17, 20 anos para julgar o caso do agricultor. É uma coisa totalmente estranha e que vem de fora, né, e que é colocado, bom, isso aqui é o desenvolvimento, mas para quem que é esse desenvolvimento? O Alisson se prepara para viver a mesma história. Ele vive na área onde será construído o complexo do Rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Giral. Tem família que mora 25 anos lá, 25, 30 anos, e a gente mora assim, a gente já estamos sentindo. Quem insiste em ficar, acaba isolado. Saiu tudo, ficou pouca gente aqui. A gente vem abrir aqui a bodega aí, mas dá até um desânimo na gente. De 20 e poucos anos atrás, a gente vê o pessoal que tinha aqui e hoje não tem mais, né? A gente sente várias coisas assim. Então é complicado falar, mas assim, desculpa. Depois das hidrelétricas, as usinas nucleares são as que mais geram energia elétrica no Brasil. A energia nuclear, as centrais possuem uma capacidade de geração muito grande. Então, as duas centrais juntas geram 2.000 megawatts. Se comparado, por exemplo, a Itaipu, que são 10.000 megawatts, 20% de Itaipu. Em termos de emissão, a energia nuclear é uma fonte limpa, né? Ela não emite, é a que emite emissão zero.